Vivenda Pantaleão. Corria o ano de 1931 e José Tabarre Bimbas, mais conhecido como Zé Pantaleão do Agro, acabava de regressar à terra depois de 4 anos de imigração em Newark, New Jersey, Estados Unidos da América. Tinha 30 anos e namorava Clementina Tavares de Souza, de 22 anos, do Celeiro, e planearam casar em janeiro de 1932. Como quem casa, casa quer, o Zé, com dinheiro que ganhou e amealhou na América, comprou a Vitorino Tavares de Souza, o seu futuro sogro, uma casa no lugar da Levegada, Bunheiro, que este recentemente havia comprado ao tio António Branco e Ticalada. Devido à má administração destes proprietários, que já tinham vendido todos os seus haveres, a casa estava tão deteriorada que até o soalho tinha sido arrancado para cozinhar ou comer. Foram feitas obras de restauro e remodelação e estava concluída a obra quando, a 9 de janeiro, José e Clementina se casaram na Igreja Matriz do Bunheiro. Foi nesta casa que o casal deu ser a 11 filhos. A propriedade consistia numa casa de alpendre típica maranhoa. Tinha 6 quartos de dormir, 2 salas, cozinha e ainda a casa da salgadeira, onde mais tarde foi feito um quarto de banho. Atrás referi que a casa foi remodelada, pois no tempo dos brancos esta dependência é que era a cozinha, e onde foi a nossa cozinha era a casa de jantar. 4 dos quartos eram do lado de trás, 2 para cada sala, e os restantes 2 localizados nas 2 extremidades em frente, onde, a partir deles, era formado o amplo alpendre que se sobrepunha à larga eira. A mobília era simples, alguma comprada e outra herdada dos nossos antepassados. Na cozinha, com as paredes forradas a azulejo, além da banca da loiça com as suas prateleiras, tinha a mesa de comer, o guarda-loiça, uma pequena mesa, armário, o forno, a lareira e a chaminé. Os quartos tinham as camas, cada um com a sua mesa de cabeceira. Na sala grande, ou sala do senhor, havia 2 cômodas, uma com um oratório, uma mesa, cadeiras e na parede um espelho e alguns quadros. Na outra sala tinham guarda-fatos, uma mesa, uma mala de porão e diversas caixas de guardar-roupa. Quem entrava pelo pátio da Casa Pantaleão depressa era acolhido na cozinha para saborear um petisco ou, na adega, provar um bom copo de vinho. Antes disso, deparava com o quinteiro e currais do gado, seguido da eira, do acabanal, o poço e o aido onde se cultivavam videiras, árvores de fruta e se semeavam batatas, couves, cenouras, milho e feijão. A casa foi habitada até ao falecimento de José Pantaleão, em março de 1978. Hoje a propriedade pertence aos herdeiros António e Carolina Rebimbas. Está dito. De onde vem o nome Pantaleão? Na nossa terra de origem, o Bunheiro, e em outras terras como a nossa, em anos passados, quase todas as pessoas tinham os mesmos nomes próprios, de geração em geração. Em parte, isto deve-se à tradição de dar aos filhos o nome dos avós, padrinhos ou tios. Nomes tais como os nossos: Vitorino, Maria de Fátima, Júlia, Manuela, António, Mariana, José, Maria da Glória, Tomás, Joaquim e Pantaleão. Ora, quando um ou outro tinha um nome diferente do usual, a sua descendência ficava marcada. Ainda hoje, a nossa geração conhece os contemporâneos pelo nome da família, tal como os Catarinos, porque são descendentes de uma Catarina, os Gaspares, descendentes de um Gaspar, os Martinhos,
descendentes de um Martinho. O nosso nome de família não fugiu à regra. Nós, os 9 Pantaleões, somos trinetos de Pantaleão André Lopes e de Maria Tavares. O filho destes, nossos trisavós, foi Domingos André Lopes e era conhecido por Domingos Pantaleão, em honra de seu pai. Domingos Pantaleão casou com Quitéria Tavares, pai do nosso avô Manuel Joaquim André Tavares, mais conhecido por Manuel Pantaleão. Foi o nosso avô Manuel Pantaleão que, ao casar com a avó Maria José Tavares Rebimbas, deu ao nosso pai o apelido de Rebimbas, sobrenome que a avó Maria José herdou da mãe Maria Luísa Tavares Rebimbas e da avó com o mesmo nome. Portanto, como tinha acontecido de geração em geração, o nosso pai, José Tavares Rebimbas, foi mais conhecido por José Pantaleão. Embora Pantaleão André Lopes tivesse outros filhos, não houve Pantaleão como nome próprio até ao nosso irmão mais novo. Quando este nasceu, o senhor Frederico, dono da loja ao lado do adro da Capela de São Gonçalo, perguntou ao nosso irmão Zé como se chamava o novo bebé e ele respondeu: somos todos Pantaleões, mas este é Pantaleão só. Na geração dos nossos filhos, em honra do nosso pai, eu e o António demos ao nosso primeiro varão o nome de José Pantaleão, e em honra do nosso irmão Pantaleão, o Zé e a Rosa deram ao filho mais novo o nome de Pantaleão. E a tradição continua. Na geração dos nossos netos, o João Rebimbas e a Lisa, num gesto amável e lisonjeiro, deram ao primogênito o nome de José Pantaleão, mais conhecido pelo nosso JP. Dedicamos esta explicação ao JP, pois consideramos que quando lhe perguntarem de onde vem o teu nome, terá muito que contar. E dedicamos esta explicação também à grande família Pantaleão, que hoje vai ver a árvore da família crescer em honra dos que, por nascimento ou casamento, levam também o nome da família Pantaleão. Está dito. Tradições da nossa casa. Logo de manhã reinava grande azáfama em casa. O dia 1 de janeiro é o dia da espranchadela e todos tinham papel a desempenhar. Os grandes iam à primeira missa e logo que esta terminava, vinham apressados para casa onde já tinham chegado os padrinhos Curto e Manuel. Depois da caruma espalhada e os alguidares e maceiras preparadas para receber a carne, procedia-se à descida dos porcos que estavam dependurados desde a véspera na adega. A respectiva espranchadela procedia com um ritual com nomes próprios, desde o revenir dos ossos até à salga. Toda esta lida era acompanhada dos comentários a fim de acontecimentos em outras pranchadelas e avaliamentos de pesos dos porcos, mais gordos ou mais magros. Na cozinha, o guisado já cheirava bem, cozinhado com as carnes mais saborosas que faziam do guisado da matança um prato tradicional. Depois do trabalho arrumado, comíamos com satisfação, regando com vinho novo. No dia seguinte era o dia da rejoada. Neste dia, quem fosse à nossa casa provava os regiões e até havia quem lá fosse de propósito para esse fim. Os dias que se seguiam também eram especiais. O dia de Reis, a 6 de janeiro, quando tínhamos termoços curtidos em casa e éramos visitados por muita pequenada que vinha cantar os reis, e o dia de São Gonçalo, 10 de janeiro, quando ouvíamos a música de casa, pois a Capela de São Gonçalo fica localizada ao virar da esquina. Os trabalhos agrícolas seguiam conforme a época. Plantavam-se e semeavam-se couves, batatas, favas, feijão verde, cabaças e outros vegetais para comer e vender nas praças de Pardilhó e Estarreja.
Havia uns jornaleiros de mais ou menos confiança e alguns ficavam quase a pertencer à família, tal como o tio João Sanfona, com a sua expressão "a cristão que é", a tia Ana do Simão, o tio Júlio Esperança, a senhora Alviana Gavisa, que quando vinha costurar ficava uma semana em nossa casa, e quase todos os domingos, na passagem da missa, ia lá tomar o café. A Páscoa era para nós a festa maior e melhor do ano. Parte da preparação era o cumprimento de todos os deveres religiosos, como a desobriga, os sermões da Quaresma, a procissão da Semana Santa. Além disso, esfregavam-se e enceravam-se os soalhos das salas e caiavam-se as casas. Na Sexta-feira Santa, coziam-se os folares e no sábado punham-se as toalhas novas na cômoda da sala e enfeitavam-se os solitários com flores da primavera para receber o senhor reitor. Logo pela manhã, ao som da campainha, chegava a visita pascal que se chamava o compasso, pisando a erva doce que era espalhada a imitar uma passadeira de verdes e flores do pátio até ao alpendre e a entrada da sala. Ao entrar o senhor reitor, com aclamações de aleluias e sons da campainha, todos se ajoelhavam e respeitosamente beijavam a cruz. Oferecia-se vinho e bolos às visitas, que eles, para grande alegria nossa, não aceitavam, pois tinham muitas casas para visitar e não se podiam demorar. Ainda o compasso não tinha chegado ao pátio, já o prato do pão de ló e bolachas estava limpo. Logo após o jantar, íamos buscar o folar ao agro, ao chão do monte e à rua do forno, de onde trazíamos umas boas sacadas de roscas, que davam para comer umas semanas. Primeiro comíamos as cruzes das regueifas da Madrinha Glória, depois comíamos as roscas que achávamos melhores e por fim até as migalhas que ficavam nas dobras do lençol que as embrulhara. Logo após a Páscoa, era o tempo de lavrar, gradar, semear o milho, feijão e as cavaças nas terras altas. Em seguida era a apanha do azevém, o que era bastante divertido, principalmente quando íamos ajudar o padrinho Manuel a apanhar o da praia, do Porto de Leirosa e não só. Esse também era o tempo dos grilos, e havia certo menino que dormia com 30 no quarto, alguns deles caçados a xixi no buraco, para eles se renderem. Posta a palha nas medas, cultivavam-se as terras baixas. A seu devido tempo, tratava-se da faina de junco. Roçar, meter ao barco, carregar e empilhar era um dos trabalhos mais duros e, portanto, juntavam-se os familiares e amigos. Era a juntadela de junco. Formavam-se acaloradas discussões a fim de qualquer acontecimento que não durava mais do que 1 minuto. Davam-se bocas tais como: temos cá o outro que caiu com molho à cabeça. É como o outro que fez e aconteceu. Toda a casa de lavoura plantava um melancial. Quando a melancial era em Leirosa e a fruta estava criada e prestes a madurar, levava-se para lá a cabana e o cão, e os rapazes grandes, os pequenos e até às vezes as poucas cachopas iam para lá guardar o melancial, até a fruta ser vendida por junto ao Manuel Maria ou ao Casimiro, ou a retalho, nas praças e em Aveiro. Antes da colheita do feijão e milho, colhíamos e malhávamos as sementeiras. Depois, em agosto, começava a faina dos feijões, o que não era tarefa muito agradável, principalmente se estavam agarrados ao milho. Depois colhia-se o milho, faziam-se as grandes cascadelas com a ajuda dos amigos ou desfolhava-se só com a prata da casa. Quando era preciso levantar de madrugada, só nos sentíamos bem à hora de tomar o café. Antes de haver debulhadeira, fazíamos a malhota e chegávamos mesmo a malhar uma grande valeira
antes de ir para a festa do Sampaio da Torreira. Passada a grande festa ao padroeiro de São Mateus, e escolhíamos os dias de sol para a colheita da caruma. Dávamos a volta aos pinhais e trazíamos para casa a caruma que nos aqueceria no inverno e assaria as gostosas castanhas. A vindima era a colheita feita com mais vontade. As uvas pisavam-se com os pés e mais tarde com o esmagador. A nossa casa era conhecida em toda a freguesia e arredores pelo requinte ao fazer da cachaça, e portanto juntavam-se amigos e conhecidos que vinham assistir à feitoria e iam bebendo uns golinhos para molhar as espadas quentes compradas à boca do forno do Senhor Domingos, que para serem mais paladosas eram recheadas de açúcar, o que aquecia a rapaziada. Vinha depois o semear dos pastos, o fazer dos navais e as sementeiras. À medida que tratávamos da nossa lida, ajudávamos os padrinhos Curto e Manuel. Quando trabalhávamos nas terras de Leirosa, se não vínhamos para casa de Bateira até à Ribeira do Solão, perto de casa, vínhamos a pé pelo Mancão e era da praxe parar no agro. Que bem sabia o que quer que fosse, mas o caldo da avó do agro, feito de feijão branco e ervilhas, era único. Novembro e dezembro também era o tempo de trazer a lenha para casa e cortar o mato dos pinhais. Nessa tarefa também ajudavam os padrinhos Manuel e Curto e ainda o Loureira, que era pago com os carros de mato. Entretanto, os porcos iam-se cebando e era obrigatório fazer comparações. Quando os nossos pais iam ao agro ou ao chão do monte, iam ver os porcos e comentavam a fim da engorda, do mesmo modo que quando a nossa avó e os tios vinham à nossa casa, já iam do pátio direito aos currais. Toda a gente ia ao domingo à missa e durante a semana, às vezes, ia-se à novena e devoção das primeiras quintas e sextas e algum tríodo de pregação. A nossa mãe ia à missa do dia. De regresso, visitava a tia Rafaela, madrinha do Pantaleão. O nosso pai não era muito igrejeiro, a não ser ir à missa ao domingo e a algum sermão. Mas se a gente apanhasse algum feijoeiro da terra do vizinho, imediatamente tinha de o lá deixar. Assim como se o ancinho passava além da extrema e apanhava caruma que não era nossa, a tínhamos logo de repor. Tinha um grande amigo que era o compadre Peneiras, padrinho da Mariana. Este começava a conversa sempre igual. Ouça, ó compadre! A família do compadre ficou muito agradecida, pois ele já não se confessava desde o casamento da filha e estava doente. Ninguém se atrevia a perguntar-lhe se queria confessar-se. O nosso pai, como amigo, perguntou-lhe: ó compadre, você não quer que o senhor reitor venha ver? Ele acedeu e foi um grande alívio. Em nossa casa criávamos vacas, bezerros, cavalo, égua, galinhas, coelhos, patos e ovelhas. Todo este gado era criado junto com as crianças. No mesmo dia que nasceu Joaquim, nasceu um cordeirinho cujo pai era um carneiro pertencente ao Lázaro Pombo. Parece que estou a ouvir a tia Rafaela dizer: ó Clementina, tu como foste chegar a ovelha tão pequena ao carneiro do Lázaro Pombo? E agora como é que isso há de nascer? Não se preocupe, dizia a nossa mãe, que tudo vai correr bem. E assim foi. A nossa alimentação era variada e incluía sopa, carne, bacalhau, peixe fresco e salgado, hortaliças e legumes. Ao domingo, o jantar era diferente, pois constava de galinha, carneiro ou vaca. Depois da matança do porco, não era de admirar que houvesse chouriças a defumar de uma ponta à outra da chaminé. Um ano, quando se veio a dar por ela, muitas delas já tinham menos um bocado pelo lado de trás, mas dependuradas davam a ilusão das chouriças inteiras. Comprava-se peixe à tia Matilde e à tia Saleira
Mas em certas épocas tínhamos muita fartura de peixe fresco. Era no tempo do candeio. Conforme o luar, pescava-se do lado da noite ou da madrugada, e às vezes dava para ir toda a noite. O Manuel ia à noite e o nosso pai de madrugada. Logo de manhã havia enguias para amanhar, cozinhar e comer, assim como tainhas e solhas. Também havia a pesca com garrichos e um certo intercâmbio de produtos com os vareiros. Lembro-me bem do Salviano. A nossa mãe festejava os anos dos mais pequenos com o tradicional arroz doce, prato que se repetia pelo São Mateus, quando não faltava galinha e também aletria. Comiam-se as cerejas pelo menos uma vez com fartura, no tempo delas. E no dia dos anos da nossa mãe, comiam-se castanhas pela primeira vez. Faziam-se as compras na loja do Sr. Frederico e comprávamos o pão na padaria do Sr. Domingos. Vendíamos o milho e os feijões à Inácia e à tia Amélia Vieira. Por muitos anos, vendíamos o leite ao Nuno Rodrigues de Avanca e vinha a Sra. Amélia buscá-lo com o canado à cabeça. Antes de termos moinho, as nossas moleiras eram a Baiona e o Figueiredo, que traziam castanhas pelo Natal e também traziam os bebés, só que traziam mais meninos que meninas. Mas diga-se que no novo bebé era sempre bem recebido e disputado no apadrinhamento, só que a alguns não lhe coube a vez. As crianças brincavam os jogos da época, cortavam os botões à roupa para o pinche e botavam a estrela ou o papagaio com as linhas que depois faziam falta às costureiras. Também brincavam em casa do Rafael. Os grandes dormiam com os mais pequenos, as raparigas dormiam com os mais pequeninos. Alguns atrapalhavam-se a vir da mestra ou da torreira, pois só sabiam fazer em casa. Os mais velhos todos tinham cognome: aparelho batedor, cocó ganso, caga na cama, bicha poleca e macha. Nas últimas semanas de dezembro, cortavam-se os vimes, que atariam as videiras depois de podadas, e faziam os gigos, cujos artistas eram o Canito e o Lamego. Pelo Natal fazia-se o presépio e na consoada comia-se bacalhau com couves e batatas e também castanhas, segundo o uso e costume de toda a gente do Bunheiro. No último dia do ano era a matadela. Promessas de São Gonçalo. Quem como eu viveu a sua mocidade no Bunheiro, sabe quanto as tradições da sua terra contribuíam para a cultura de um povo e uma juventude com acesso limitado à diversão das cidades, tal como cafés, clubes de baile e cinema. Era nas tradições religiosas e populares onde os jovens encontravam diversões e lições para uma vida saudável. Nascemos numa freguesia onde se vivia da agricultura e dos rituais religiosos. Quase toda a gente se conhecia, pois frequentava a mesma igreja, juntava-se nas mesmas feiras e praças e nos cortejos e romarias da freguesia e arredores. As pessoas tinham os mesmos costumes e valores, cultivados pela igreja e promovidos de geração em geração. No Bunheiro venera-se o São Gonçalo de Amarante, homenageado com uma capela de adro situada no norte da freguesia. Era este milagroso santinho a quem o povo à noite, depois da ceia, no levantar graças, rezava para que São Gonçalo nos livre de cravos e maleitas. As freguesias vizinhas também tinham devoção ao santo. Vinham novenas de Salreu e também das Quintas da Torreira. Muito antes de haver a Ponte da Varela e os meios de transporte de hoje, o povo da Torreira vinha até ao Bunheiro de bateira, pois a capela de São Gonçalo fica bem perto da ribeira do Isqueirinho. Nesse tempo,
talvez porque a maior parte das pessoas estava diariamente em contato com a terra e com os animais que provinham a sua subsistência, contraía-se na pele das mãos ou dos pés pequenas verrugas a que chamávamos cravos. Era então aqui que o nosso santinho nos valia. Fazia-se a promessa e, se o favor fosse alcançado, geralmente com a ajuda da ida à farmácia do Sr. Guerra, havia que a cumprir. Para que o pedido fosse sem dúvida atendido, havia um certo critério na promessa, pois o santinho tinha fama de bem brejeiro. Era rara a tarde de domingo que se não visse passar em direção à capela de São Gonçalo os devotos a pagar a promessa. Conforme cada devoto tinha especificado, havia as novenas de meninas, de meninos, de Marias, de moças e principalmente de pares de raparigas e rapazes. Era muito usual as raparigas levar, colocada na cabeça por cima do vistoso lenço de cachiné, uma pada de trigo com 2 cravos espetados. Na frente ia a beneficiária da graça obtida, com a chamada fralda de camisa por cima da roupa e um penico de papas doces à cabeça. Junto à rapariga ia um rapaz com um ramo de pinheiro ao ombro, onde ia dependurada uma chouriça e uma cabaça com vinho. No dia da festa do Santo, que se celebra a 10 de janeiro, os devotos eram muitos e cumpriam as suas promessas, dando 9 voltas de joelhos dentro da capela. A festa constava de missa, procissão, arraial com música e foguetes e com a subida dos rapazes ao mastro encebado para ir buscar o galo. Havia muitas outras maneiras de cumprir a promessa, conforme a imaginação e a gravidade do mal. Mas uma maneira muito querida do povo consistia em, depois de rezar o que estava estipulado no voto, levantar a saia ou arriar as calças e mostrar ao santo o que se não mostrava a mais ninguém. Bem pregava o saudoso senhor reitor Domingos, que São Gonçalo não queria isso, que era a fazer a vontade ao diabo, mas ninguém lhe dava ouvidos, para gáudio dos rapazes que se escondiam na sacristia da capela e secretamente viam o que os cumpridores ou cumpridoras de promessas descaradamente mostravam ao pobre do santo. Depois da promessa cumprida, entre graciosos ditos e risadas, comiam-se as espadas, a chouriça, as papas doces e outras iguarias que alguém trouxera para a delícia de todos. E concordava-se que seria necessário voltar a cumprir a promessa no próximo ano. Está dito. Benção da Páscoa. Na época em que nós crescemos, a celebração mais querida e ansiada era o dia de Páscoa, pois era o dia dos afilhados e nós fomos abençoados com bons padrinhos. Em casa reinava uma atmosfera de grande expectativa à medida que se procedia às preparações. Limpava-se com rigor toda a casa, esfregava-se e encerava-se o chão, lavavam-se as janelas, as passadeiras, as roupas, castiçais e solitários. Na sala do Senhor punham-se nas cômodas toalhas de linho bordadas que só eram usadas nessa ocasião, e na cômoda do oratório, com o crucifixo, criava-se um altar enfeitado com solitários e as primeiras flores da primavera. Nas colunas ao lado da cômoda colocavam-se os mais lindos vasos de avenca. Havia no ar um aroma especial. Era o cheiro ao chão encerado, às flores da Páscoa e, sobretudo, em Sexta-feira Santa, às roscas doces que a nossa mãe fazia com grande azáfama, mas sem esquecer de fazer um minuto de silêncio quando o sino da igreja tocava às 3 horas da tarde. No domingo de Páscoa, depois da missa da ressurreição, apanhávamos erva doce e flores e fazíamos um estrado da entrada do pátio até à entrada da sala, onde dentro de pouco tempo, ao som das campainhas, foguetes e aleluias,
e iríamos receber a visita pascal. Mal se ouvia a campainha, enquanto o nosso pai ia receber o compasso a meio do quinteiro, nós perfilávamos-nos na sala e a aclamação de aleluias e aspergidos de água benta, de joelhos, beijávamos a cruz e a estola. O compasso era formado por rapazes e o senhor reitor. Além de um rapaz da opa vermelha que transportava a cruz sobre o ombro direito, outro trazia a campainha, outro a caldeirinha da água benta e outro trazia o cesto para levar a dúzia de ovos que estavam colocados num prato sobre a mesa que era oferta para o senhor reitor. Eram-lhes oferecidos bolos doces, pão de ló e o vinho da melhor qualidade que tínhamos. Os rapazes traziam amêndoas que davam aos mais pequenos e pouco ou nada comiam. Quando viravam as costas, éramos nós que comíamos os doces, a que se seguia o jantar da Páscoa, com a emenda especial de dia de festas, canja, galinha guisada e arroz doce. À tardinha era o melhor do dia, pois íamos buscar o folar à casa dos nossos padrinhos. E estreávamos sempre roupa nova. Tínhamos cada nossa saca. Íamos a pé ou de carro de cavalo. A primeira casa onde íamos era a do padrinho António Curto e madrinha Glória, no lugar do chão do monte. Lembro-me de ele marcar a nossa altura no pau da chaminé e dar-nos cada nossa rosca. Ali comíamos laranjas e bolos doces. Depois íamos ao agro, à casa da avó paterna Maria José Tabarre Bimbas e do padrinho Manuel. Lá fazíamos uma boa recolha, pois recebíamos roscas da avó e da madrinha Mariana, que vivia ao lado. Nestas casas comíamos regiões e chouriça. Por último, íamos à Rua do Forno, a casa dos nossos bisavós, onde viviam os irmãos do nosso avô Vitorino, as madrinhas Mariana e Maria e o padrinho Manuel Prezada. Ali recebíamos cada nossa rosca. Não havia tradição de ir buscar o folar ao celeiro, pois os nossos avós Clementina e Vitorino já tinham falecido. Não só em dia de Páscoa, mas sempre que encontrávamos os nossos padrinhos, cumprimentávamos-los dizendo: "Deite-me a sua bênção", e beijávamos-lhe a mão como sinal de respeito e tradição, enquanto eles respondiam: "Que Deus te abençoe". Como disse Hillary Clinton, para criar um filho é preciso uma freguesia inteira. E os nossos pais contaram com o apoio dos nossos padrinhos, uma prática comum naquele então. Lembro-me das visitas e conversas risonhas do padrinho Curto e da boa disposição da madrinha Glória. Aqui viveram as nossas irmãs Júlia e Maria da Glória. Quando vínhamos de Leirosa das fainas agrícolas, passávamos pela casa da nossa avó do agro. Enquanto comíamos a gostosa sopa, o padrinho Manuel tinha sempre uns ditos pitorescos e achava que nos controlava, mas sempre os pardais novos enganaram os velhos. Nesta casa foi criado o nosso irmão Vitorino. A madrinha Mariana do agro, casada com o padrinho reverendo, fazia-se muito nossa educadora, pois não fosse ela a madrinha do nosso pai. Aqui foi criada a Mariana. Eu fui criada no celeiro, ainda no tempo do nosso avô Vitorino e da minha madrinha Mariana. Ao anoitecer, regressávamos à casa da visita aos nossos padrinhos, cansados mas satisfeitos. Estendíamos na mesa grande da sala um lençol, punhamos as regueifas em cima cobertas por outro lençol. Durante as próximas semanas era um mimo e alegria com tanta fartura de roscas. Um símbolo das bênçãos dos nossos padrinhos que nos ajudaram a criar. Bem-ajam! Está dito. Mês de maio, mês de maias. Uma das tradições que mais agradava às jovens solteiras era a arte de fazer uma maia com primor para adornar uma janela durante o mês de maio, mês de Maria.
De ano para ano, as maias tornavam-se num desafio entre as raparigas e rapazes do lugar. Nos últimos dias de abril, havia grande azáfama entre as moças do nosso lugar e de toda a freguesia do Bunheiro. Era quem mais se apressava a ir à loja do Sr. Federico ou à do Pinto comprar gazeta, um papel acedado de muitas cores usado para fazer maias. Algumas queriam fazer as maias a sós, para que fosse uma autêntica surpresa. Outras juntavam-se ao serão e daí, com a ajuda e troca de ideias, saíam as obras de arte. Havia grandes artistas que faziam uma roda muito perfeita, com qualquer material dentro de uma meia, onde depois de muito bem forrada, eram coladas, cozidas ou espetadas rosas, malmequeres, palitadas e outros modelos que o papel de cores tornava muito bonitos. Havia também quem fizesse uma rodilha de palha e lhe espetasse flores de sardinheira, pampilhos e flores de giesta trazidos do monte, que era o que eu e a minha irmã Mariana fazíamos. As moças mais destemidas e que tanto se tinham esmerado colocavam as suas maias em lugar de destaque e desafiador, bem visíveis da rua e quase ao alcance da rapaziada que passava de bicicleta e tecia a maneira de as roubar. Durante o mês de maio, quem passava pelas estradas da nossa terra apreciava e comparava os vários modelos, quase sempre presas por dentro da janela do quarto, no alpendre ou postigo do pátio. Era rara a maia de moça vistosa e simpática que chegasse ao fim do mês onde tinha sido dependurada. A rapaziada com menos de 21 anos, com esperteza e imaginação, só não as ia buscar se não pudessem. Durante a semana iam fazendo a colheita e, quando no domingo o povo ia para a missa, deparava com a rua decorada com maias enfiadas em cordas e atadas aos postes da eletricidade e não raras vezes enfiadas no portão e nas cruzes da Capela de São Gonçalo. Todos os anos as raparigas se zangavam e faziam novos projetos de segurança para que no próximo ano a maia não fosse roubada. Foi então numa revolta destas que a Ana do Federico disse: "Este ano a mim ninguém me rouba. Vou atá-la com um arame na varanda e até lhe ponho um fio elétrico." Surpresa das surpresas! Enquanto ao anoitecer ela e a madrinha, a senhora Ana, estavam na novena e o senhor Federico na loja esperando alguma freguesa mais tardia, um jovem matreiro, com muito cuidado e depois de amansar o cão, desenliou os arames elétricos, ou sem o serem, e levou a tão sofisticada maia. Está dito. O cortejo das flores. A primavera é a estação mais promissora do ano. A terra renova-se com o nascimento das culturas que primordialmente na nossa região contam do milho, o feijão, as couves, batatas, cebolas e tomates. Nas árvores aparecem as folhas, flores, adivinhando os frutos. Os jardins, desde os das mais humildes casas aos das mais sumptuosas, enchem-se de flores, dando uma nota de alegria aos seus donos ou a quem passa ou visita. É então nesta altura que, em homenagem à Divina Eucaristia, se realiza a solenidade do Corpo de Deus. Esta festa é exclusivamente religiosa, constando de missa e procissão. Antes, porém, é organizado o Cortejo das Flores. O cortejo consiste num desfile onde pessoas de todas as faixas etárias, mas principalmente jovens e crianças, exibem as suas flores. As crianças e os mais velhos
levam as flores em ramos ou em pequenos cestos na mão. As moças e as jovens senhoras mostram a sua arte, levando à cabeça grandes cestos primorosamente enfeitados que até já têm dado lugar a concurso, sendo premiado o mais bonito. Este evento é feito em duas partes. Vem um cortejo de São Silvestre e outro de São Gonçalo, representando cada qual a parte sul e a parte norte da freguesia, respectivamente. Percorrendo itinerários convergentes, ambos se encontram ao meio da tarde no lugar do Porto Pequeno, onde o parco procede à simbólica, mas bem significativa cerimónia da bênção dos campos e se intercede para que as culturas, ainda recém-semeadas, produzam abundantemente. Juntos, os dois cortejos passam a formar um só, que, acompanhado da banda de música, segue pleno de cor e alegria em direção à igreja paroquial, onde todos participam na Eucaristia. No final, as flores formam um extenso e lindo tapete que reveste todo o trajeto que irá ser corrido pela procissão eucarística, participada por quase toda a gente e pelas crianças que poucos dias antes teriam feito a primeira comunhão. Este cortejo é único por estes arredores, pelo que atrai muita gente das freguesias vizinhas. Eu ainda me lembro do primeiro cortejo, que se realizou em 1945, onde eu, com 11 anos, levei à cabeça um pequeno cesto de sardinheiras vermelhas e cor-de-rosa. O cortejo este ano será quinta-feira, dia 30 de maio, e eu já antevejo aqueles cestos todos, onde as irmãs da nossa Catarina, as filhas do primo Manuel Nédio da Lagoa do Monte e as filhas do Domingos Beiroto são as que primam em levar os cestos maiores e mais altos. A Lourdes Laranjeira e a Maria de Fátima Barbosa destacam-se pelos cestos de flores mais sofisticados, o que dá lugar a comentários e comparações. Também a Ângela, a Ana Rita, a Mariana, a Ana Filipa e muitas mais adolescentes, vestidas de cores garridas, dão um espetáculo lindo a valer. As flores mais usadas são as hidranjas, as dálias e gladiolos, pois são flores que dão mais expressão aos arranjos florais. Está dito. As vendimas. Pelo Santiago pinta o bago, pelo São Lourenço vai à vinha e enche o lenço, pelo São Simão e São Judas já colhidas são as uvas. Das fainas agrícolas, a mais preferida era as vindimas, esperadas com grande antecipação no fim do verão. Como diz o adágio, escondidos do olhar paterno, os mais nobres não resistiam ir à parreira e espenicar os cachos, aqui e ali à procura dos bagos mais doces. Em setembro estavam as uvas bem maduras e era fixado o dia do começo da vindima. Na véspera, limpava-se a adega, lavavam-se o lagar e as pipas, a prensa e os gigos. O dia era de alegria, pois era uma faina agradável e juntava as pessoas da casa, jornaleiros e amigos. Então, intercalando entreditos e gargalhadas, iam-se cortando os cachos, deixando atrás as videiras como que nuas. As uvas eram apanhadas separadas para fazer vinho branco ou vinho tinto. Os mais pequenos tinham um trabalho, para eles o mais desagradável, que era apanhar do chão os cachos que escapavam das mãos dos vindimadores. Competia aos rapazes carrear os gigos cheios para o carro das vacas. A lida continuava até o lagar estar cheio e as uvas prontas a pisar com os pés, e mais tarde com o esmagador.
Depois começava a fermentação e o vinho ia se transformando até ser tirado para as pipas. O bagaço, depois de bem apertado na prensa, era posto num recipiente bem vedado e coberto para esperar o fim da vindima, que continuava por algumas semanas, conforme o muito ou o pouco que o senhor tinha criado. Diga-se com verdade que as vindimas deixavam saudades, embora ainda houvesse uma oportunidade de dar algumas voltas pela parreira à procura de rabusco. Nesta altura, já estaria a colheita do milho e feijão a terminar. As noites começavam a ser frescas e maiores, e era tempo de fazer a cachaça. Os rapazes maiores esfregavam e lavavam o alambique de cobre que estava montado no casarão, pronto para o ritual anual. Enchiam-no de bagaço e à noite, aceso o lume por baixo da caldeira, começava o serão. Apareciam sempre vários amigos. Iam buscar padas quentes à padaria do Sr. Domingos, assavam no rescaldo batatas doces e castanhas. E amém na cavaqueira. Iam comendo e enchendo as garrafas de boa aguardente até o bagaço não dar mais. O serão repetia-se várias noites, depois dedicado ao bagaço dos amigos e vizinhos, pois em todo o bunheiro não havia outro alambique. Em dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. No calendário litúrgico, celebra-se o São Martinho no dia 11 de novembro e, de acordo com o provérbio, nesse dia havia que provar o vinho novo. Reuniam-se então os amigos na adega e durante a prova trocava-se impressões sobre a colheita. Era nessa altura que o nosso pai era subjugado à avaliação anual do compadre Peneiras, que não as perdoava. Limpava a garganta e dizia: "Ouça, ó compadre, isto este ano sempre se bebe melhor." O vinho era fundamental na economia doméstica e o rigor que exigia impunha-se na lida dos agricultores. No inverno, as videiras eram podadas e atadas, substituídas as mais fracas por novas, e às vezes enxertadas, e assim se estava a preparar a próxima colheita, tal como diz a adivinha. O que é de verão esguedilhada e de inverno penteada? Depois da pausa invernal, começavam os trabalhos no campo, as cegadas do azebém, as roçadas e carreadelas de junco, do juncal para o moliceiro e da ribeira no carro das vacas para o quinteiro. Ao jantar e à merenda, o vinho dava animação e era costume ouvir-se os mais apreciadores dizer, enquanto saboreavam a pinga: "Canté! Oh rapaz, ela tem uma caída, arrebentado seja quem o deu." Quando os talos das videiras começavam a surgir, eram logo tratados com sulfato de cobre e os tratamentos continuavam em todas as fases de crescimento da ramada. Dependia do bom tratamento da vinha e da limpeza da adega, o bom resultado da colheita e a boa qualidade do vinho. Na Casa Pantaleão, fazer vinho era uma necessidade agradável. Está dito. A Cascavela e o São Mateus. Dizia o poeta Luís de Camões: "Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades." E eu acrescento: mudam-se também os costumes e as mentalidades. Quem visita a nossa terra, a freguesia do Bunheiro, concelho da Mortosa, não vê vestígios do que era a lavoura na Casa Pantaleão e por toda a região, que muito evoluiu na maneira de cultivar os campos com a entrada de Portugal para a União Europeia em 1986. Noutros tempos, o milho era semeado e depois de maduro era cortado à mão, carregado ao braçado para o carro que, puxado por vacas, era levado para o quinteiro da casa para ser desfolhado. Como a época da colheita começava em setembro,
era comum haver cascadela nas vésperas da festa ao São Mateus, o padroeiro do Bunheiro. Toda a gente da região marcava presença nestas festas, menos os que tinham de cascar para aproveitar o sol, que pelo São Mateus não se pede chuva a Deus. Para justificar não ir à noitada, havia quem dissesse: não há festa sem zaragata. E logo se ouvia a sirene dos bombeiros: estão a ver? Ainda bem que não fomos, já houve facada. Na casa Pantaleão, a cascadela era depois da ceia. Previamente, havia-se convidado amigos e vizinhos para virem ajudar a cascar, com a estipulação que a ajuda seria retribuída quando fosse preciso. As pessoas convidadas iam chegando e era bonito que a prata da casa já estivesse à volta do Monte do Milho e com os gigos a postos. As cascadelas mais divertidas e proveitosas eram as que reuniu grandes ranchos de gente de todas as idades. E estou-me a lembrar da tia Ana do Simão, a tia Rosa Vieira, a tia Laurinda, que se tinham na conta de serem as mais hábeis na arte de cascar. As jovens Maria Aldina, Irene, Rosa do Rafael, Alice Ferreira, Maria Lagoa e a Maria Ferreira, que davam ao serão grande alegria com os seus ditos e cantares. Sentados em mochos ao redor do Monte de Milho, as raparigas e rapazes, uma a uma, arrancavam a espiga das folhas. A palha ia para um monte e as espigas eram postas nos gigos que os rapazes levavam para a eira para secar e depois serem malhadas. A palha era levada em braçados para o acabanal, onde era metida nas varas para se conservar para o alimento do gado. Quando todos estavam em plena elaboração e as raparigas já tinham cantado bastante e feito alarido, surgiam novos elementos, os moços. Apareciam encapuchados e disfarçados em lençóis, a falar com voz distorcida, ao que se chamava roufinhar. As cascadeiras faziam por adivinhar quem eram os moços que, sobretudo, queriam saber se alguém tinha encontrado alguma espiga vermelha. É que no meio de tanta espiga amarela, uma vermelha dava direito a um beijo. Não era surpresa se depois da cascadela se começasse um namorico. No meio do trabalho árduo rural, a cascadela era um dos labores mais aprazíveis, feito entre amigos, compadres e vizinhos, que enquanto trabalhavam também davam 2 dedos de conversa. Contavam contos, cantavam e trocavam novidades. Também depois de tudo arrumado e consoante a disposição e o adiantado da hora, fazia-se uma roda e ao ritmo dos cantares dava-se um pezinho de dança. Na última cascadela havia papas ou arroz doce e por isso se chamava a Cascadela das Papas. Está dito. Viver no campo. A freguesia do Bunheiro é uma terra marinhoa, pois é ladeada e entrelaçada pela Ria da Aveiro, o que influencia muito o viver dos seus habitantes. Até há bem pouco tempo, este povoado era quase só agrícola. Nós, os que lá nascemos e crescemos, cultivávamos os nossos campos, criávamos animais e vivíamos da agricultura. A maior parte da nossa alimentação era produzida por nós. Do milho se fazia farinha. Com farinha se cozia o pão todas as semanas, pois este durava 8 dias, e não havia comida que não fosse acompanhada com pão. Também com milho criávamos galinhas, coelhos e porcos que usávamos na nossa alimentação. Comíamos legumes frescos a sair da terra. O leite de vaca era precioso para misturar no café da manhã ou comer com pão migado. Semeávamos e plantávamos feijão, batatas, cenouras, legumes,
árvores de fruta e videiras. Todos os anos fazíamos vinho. Cultivávamos para a nossa alimentação e para vender na Praça de Pardelhas, Pardilhó e Estarreja. Vendíamos batatas, couves, favas, vagens, melancias, etc. Não eram fáceis estas vendas. Primeiro transportávamos os produtos dentro de gigos à cabeça. Só ia o carro das vacas levar quando a abundância o justificasse. Depois, muitas vezes, juntava-se muito produto e as vendas eram muito regateadas. Por exemplo, o comprador. Quanto custa a molhada de grelos? A vendedora. São 15 tostões. O comprador. Vende por 10. A vendedora. É muito pouco, mas vende por 12. E assim se chegaria a um acordo. Do resultado da venda, comprava-se o que não tínhamos: peixe, azeite, arroz e ainda às vezes alguns mimos, tais como bananas e cerejas. Os animais eram também uma fonte de receita. Ia-se às feiras vender leitões, vitelos e vacas. Com esse dinheiro comprava-se adubo para fertilizar os campos, pagava-se a décima e outras despesas de maior. Cortava-se junco nos nossos juncais para fazer as camas do gado e mais tarde, com o estrume, fertilizava-se as culturas. Toda a gente trabalhava, desde as crianças aos idosos. O trabalho era duro e o tempo era todo ocupado nas lides, desde madrugada até altas horas da noite. De noite fazia-se serão, cascava-se o milho, faziam-se cordas para os diversos trabalhos agrícolas, escolhiam-se vimes para atar as videiras e ainda para a feitoria dos gigos, cortavam-se tiras para tecer e fazer mantas e passadeiras, escolhia-se feijão e remendava-se roupa. Também se rezava o terço ao serão. Nesta labuta difícil e diária, quem nos valia eram os santinhos e a grande devoção que toda a gente lhes tinha. À missa ninguém faltava, senão era considerado ateu. O senhor reitor era o mentor de todas as devoções e o fomentador de toda a resignação. Além das festas em honra de São Mateus, São Gonçalo, Senhora do Rosário e Santo Antônio na nossa paróquia, havia também a festa de São Paio, Senhora da Saúde da Serra, a Febreira e o São Tomé, que eram em freguesias vizinhas. Além disso, havia as confissões, as missas longas, sermões de hora e meia, procissões com 2 bênçãos do Santíssimo, novenas e adorações. No nosso tempo, já todas as crianças iam à escola, embora algumas abandonassem as aulas só com a 3ª classe, pois com 9 anos já tinham idade de trabalhar. Na escola, no recreio, as meninas brincavam com as meninas e os rapazes com os rapazes. As meninas jogavam o sacho, o que queria dizer seixo, e pedrinhas, a casa-casinha, ou macaca, patela, saltar à corda, ou a dançar e cantar em roda. Os rapazes jogavam a bilharda, a berlinda, o pincho ou botão, botavam o papagaio, o peão e ao que te monta. Os habitantes do Vinheiro eram cognominados de lavradores. Sabemos que noutras povoações agrícolas se chamavam camponeses. Atualmente em Portugal, as pessoas que trabalham e exploram o campo são conhecidas por empresários agrícolas ou agricultores. Mas, embora a vida do campo tenha muitas vantagens, no nosso tempo, viver no campo era uma vida sacrificada. É de salientar que as pessoas andavam anos sem ver o médico. Consideravam-se doentes só quando não podiam sair da cama. E então o médico vinha à casa. Está dito. Tradições do Natal. Era a noite de Natal. Nesse dia, em casa da família Pantaleão,
tal como nas famílias da redondeza, havia grande azáfame, porque além de ser a noite da consoada, era o dia de fazer o presépio. Logo na parte da manhã ia-se apanhar o musgo, buscava-se areia branca, escolhia-se do monte da lenha, recém-trazida do pinhal, uma boa ranca de pinheiro. À noitinha, enquanto se preparava a ceia, e envolvidos em ambiente festivo, armava-se o presépio. Criava-se um resguardo feito das ramas de pinheiro e montes e vales forrados de musgo. Com a areia branca faziam-se carreirinhos, todos a irem dar à cabana onde nasceria o menino Jesus. A cabana era colocada no sítio de maior relevo para melhor realçar as figuras da Sagrada Família, São José, Maria e o menino Jesus, confortados pela vaca, o burro e o rebanho de ovelhas, não esquecendo o cão e o pastor. Adicionavam-se outras figuras, tais como a mulher de cântaro à cabeça, e mais tarde, no dia 6 de janeiro, os 3 reis magos. Os ramos do pinheiro decoravam-se com objetos de artesanato. Penduravam-se anjos de papel, concharinhas forradas de prata, de algum bombom que nos coube, e bocados de algodão a imitar a neve. No cimo do ramo mais alto colocava-se a estrela, feita de cartolina e forrada a prata, para anunciar o nascimento do menino Jesus. Nesta altura já cheirava a ceia da noite das consoadas, feita de coubão, batatas e bacalhau. A refeição era rematada pelas tradicionais castanhas, trazidas pelo moleiro, em troca de um alqueire de milho ou outro produto da terra. Mas o melhor da noite estava para chegar. Antes de ir para a cama, a miudagem trazia cada um o seu sapato, que colocavam ao redor da lareira para o menino Jesus que vinha pela chaminé pôr a prenda. Quando todos iam para a cama, peneirava-se cinza por toda a lareira e com o bebê da casa, com o pezinho descalço, marcavam-se os passos que o menino Jesus faria para pôr as prendas nos sapatos, tal como reboçados, castanhas e alguns chocolates. Está dito. Piquenique anual. O ano era 1990 e a família contava com 69 elementos e dispersava-se. Havia necessidade de dar continuidade à amizade que tínhamos despertado nas nossas famílias ao longo dos quase 20 anos que quase todos vivemos nos prédios da Macora Street com a East Keene Street. Após a nossa meninice repartida por circunstâncias e imigração, vimos os nossos filhos crescer todos juntos e agora já crescidos e pais de filhos sentirem a falta uns dos outros. Foi então que surgiu a ideia do piquenique anual e depois, para acertar contas, também a primeira festa de Natal. Hoje é tradicional apresentar o vídeo do piquenique na festa do Natal. A minha geração dá crédito aos nossos filhos pelo entusiasmo e respeito pelo movimento que criaram. Os nossos filhos dizem que o crédito é nosso, pois damos um bom exemplo e todo o nosso apoio. A verdade é que este movimento alenta os valores da família, cria amizade entre gerações e traz aos mais novos os nossos costumes, tradições e, sobretudo, em parte, os nossos valores. Ao longo destes 15 anos, temos revivido os costumes da Casa Pantaleão. Fizemos a árvore da família, a vindima, a cascadela, o cortejo das flores, os papagaios, as maias, a Feira Internacional e os Olímpicos. Entretanto, fomos dando as boas-vindas a mais elementos da família e continuando o ritmo de uma família em pleno crescimento. Em 1996, foi também o ano que a família arranjou tempo para ir aos parques e cruzeiro Disney,
no mesmo ano que celebramos 4 casamentos. Em 1995, os primos Pantaleão cantaram pela primeira vez o ponto com 20 priminhos e em 2000 a lista já ia em 29. Hoje são 40. Em 1997 e 98, dedicamos uma temporada à criação do brasão da família Pantaleão, repleto da lista dos valores apurada após um processo que incluiu os 9 ramos da família. Os valores máximos da família são saúde, família, honestidade e respeito. Na reunião do ano 2000, a família dedicou o 10º aniversário do piquenique à árvore genealógica da família e ofereceu e plantou no local do nosso piquenique, Brandage Park, uma árvore. Além disso, foi apresentada à família uma árvore única, feita em cobre e com 9 ramos e 96 folhas gravadas com os nomes dos familiares. A árvore montada num quadro com a face de veludo continuará a crescer à medida que a família cresce e vai adicionando folhas novas. Em 2001, perdemos um amigo da família, Domingos Pateiro, e é com eterna saudade que lembramos o nosso cunhado José Maria Valente, falecido em 2003. Juntos celebramos momentos de grande alegria e de grande tristeza, apoiados pelos laços familiares e de amizade que nos unem e que continuamos a ver crescer. Quem é a família de Clementina e José Pantaleão? São 11 filhos, 29 netos e 40 bisnetos. Está dito. Casa do Celeiro. A Casa do Celeiro, que era dos nossos avós Clementina Tavares de Sousa e Vitorino Tavares de Sousa, já era dos nossos avós em 4ª geração. E foi aí que nasceu Clementina Tavares de Sousa, a nossa mãe. É esta casa o que se pode dizer um solar rural marinhão. É à entrada do pátio onde se destaca o silo mandado construir por o jovem engenheiro agrónomo nosso tio Tomás, no princípio dos anos 30, o que causou muita controvérsia. É feita pelo lado de sul, onde nos deparamos com os antigos currais do gado, os celeiros, o quinteiro e o lugar onde eram feitos o acabanal e as medas de conservar as palhas. Esta casa também é virada ao sul, com alpendre e sobrado, com eira em todo o seu comprimento. As cozinhas são as dependências mais a poente da casa de habitação, separadas por um pátio fechado por 2 portões, um a norte e outro a sul. Depois da segunda cozinha, correndo para o leste, encontramos uma sala com 3 quartos, os quais eram destinados às criadas. Digo encontrávamos porque atualmente a casa sofreu várias alterações. Continuando, estava localizada a chamada Casa do Meio, com o chão de pedras de laje. Era ocupada por grandes caixas de roupa de cama e também quando chovia, no tempo da seca, abrigava o milho, feijão, arroz e outros produtos da terra. Pelo norte, com porta para esta dependência, estava o celeiro das batatas. Em seguida, estava um átrio com a sua porta para o alpendre, como as 2 dependências também a tinham, que dava o acesso a 2 quartos e a sala de jantar que se chamava saleta. E aqui havia mobília própria. Da sala de jantar se passava ao corredor, que corria do sul a norte, onde estava o chamado quarto de trás. Este quarto não era de dormir e tinha uma porta para um pequeno alpendre onde havia um quarto de banho rural. No dito corredor, na mesma direção da porta da sala de jantar, havia a porta para um grande átrio, para o qual também se entrava do lado da eira e daí se passava para a sala do oratório, que era bastante ampla e também tinha um quarto contíguo do lado norte. Esta sala tem a curiosidade de ter 2 janelas,
para fora, isto é, para o lado do quintal do lado oeste, e 2 para o já falado corredor. Também do mesmo átrio se entrava para o escritório e para a escada, que vai para o sobrado. Depois da casa de habitação está a adega, casas da lenha, casa do moinho, galinheiro, o poço de regar, o pomar, abrigado por um cômoro de buchos e louros, o airo circundado de videiras, onde se cultivavam toda a espécie de vegetais e cereais, e atualmente está ocupado com chopos. Está dito.